Esta é mais uma mensagem da cruz, o Evangelho da verdade, através de Cristo. Que Deus nos revele Cristo pelo seu Espírito Santo. Vamos orar. Senhor nosso Pai, obrigado, Senhor, pela tua presença, Senhor. Obrigado por essa graça. Nós te louvamos pelo teu Filho, pelo sangue derramado naquela cruz, pela redenção plena que nós temos no seu Filho. Te louvamos porque somos justificados, somos aceitos diante de ti, pela obra do teu Filho. Obrigado porque através do teu Filho nós fomos reconciliados contigo e podemos dizer Pai. Obrigado pela presença do teu Espírito, o Consolador, o Ensinador. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu essa plena e poderosa salvação em Cristo Jesus. Abre nossos olhos, possamos contemplar essa grandiosidade e termos nossas vidas plenamente transformadas, Senhor, por Ti. Fala o nosso coração, Senhor. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Bom, para João 17, nós falamos para os irmãos que, pela graça infinita do Senhor, vamos caminhando devagar nesse texto de João 17, porque ela fala profundamente ao nosso coração. E se você quiser saber a identidade, quem é seu pai, se você quiser saber onde está a sua segurança e o propósito de Deus na sua vida, você tem tudo, João capítulo 17. É uma das coisas que mais a alma anseia, é ter plena convicção da sua identidade. Quem eu sou? A quem eu pertenço? Quem é a minha segurança? Qual é o propósito? Afinal de contas, por que eu estou aqui? Por que Cristo veio? Por que Deus, pela sua imensurável graça, antes da fundação do mundo, nos escolheu, nos planejou para que o seu Filho tivesse uma grande família? E quando nós lemos João 17, nós vemos o Senhor Jesus orando. Em João 11, Jesus ensina o seu povo a orar. Mateus 6, ele ensina-nos a orar. Aqui é ele orando. Então, se nós formos ver a oração que ele nos ensinou, perfeita, maravilhosa, mas a oração que ele orou, irmãos, ela fala profundamente do coração do Pai, do coração do Filho e do supremo propósito de Deus para a sua igreja. Ela fala o que está no coração de Deus. E que Deus não vai nunca abandonar o seu propósito. Isso daqui é um descanso para o meu coração e o seu coração. E cada vez que nós lemos esse texto, cada palavra que é dito aqui, irmãos, nos leva a uma profundidade do que é realmente a visão celestial. O que é realmente nós estamos assentados nas regiões celestiais? O que é realmente ser filhos de Deus? O que é realmente ser comprado pelo sangue de Jesus? O que é realmente aquele que vai a Jesus porque Deus o manda e Deus o manda de volta? Jesus o manda de volta para o Pai. O que realmente Jesus veio buscar nesse mundo? Qual é o supremo propósito de Deus para nossas vidas? E quem é o centro de tudo? E nós vemos, irmãos, essa oração que Jesus faz diante do Pai. Ela é tão profunda, eu vou lê-la inteira.
E diz assim, tendo Jesus falado essas coisas, nós falamos, irmãos, a Bíblia responde à Bíblia. Você e eu precisamos ler João 14, 15, 16, que vai falar do bendito Espírito Santo de Deus. E qual é a função do Espírito Santo de Deus? Anunciar, revelar, conformar aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo ao seu próprio Filho, Jesus Cristo. Ele vai dizer, tendo falado essas coisas, levantou os olhos ao céu. Irmãos, isso daqui é tão profundo, é tão maravilhoso, porque nós fomos chamados para uma vida celestial, para termos um alimento celestial, para termos um propósito celestial, para sermos ensinados, guardados, guiados pelaquilo que é celestial, e para aquele que está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por você. Então ele olha para os céus, ele não podia olhar para outro lugar. Jesus, ele é celestial, ele traz o que é celestial, para quem? Para todos nós que estávamos em tremenda miséria, condenados, escravos, perdidos eternamente. Então o céu vem até a terra, por isso não podia ser diferente, irmãos. Jesus tinha que ser levantado, não há outro modo, porque é maldito todo aquele que é pregado no madeiro. Ele tinha que ser levantado, porque ele não é terreno, ele é celestial, e ele veio chamar aqueles que eram celestiais antes da fundação do mundo. Então quando Jesus foi levantado, eu atrairei todos a mim mesmo. Mas antes disso, amados, ele teve que ir ao solo. Se a semente que cair na terra não morrer, não produz fruto, mas se ela morrer, produz muitos frutos. Quais são esses? Aquele que foi levantado, atrairei todos a mim mesmo. Todos os frutos, consequência da morte de Jesus, aonde ele veio buscar aqueles que eram do seu Pai, antes da fundação do mundo. Então nós precisamos entender, irmãos, que nós vivemos nesse mundo, mas nós não somos do mundo. Que mundo tenebroso é esse, irmãos? Ainda nós não estamos, não sei se você consegue palpar as trevas. E só consegue palpar as trevas aquele que vive na luz, anda na luz e tem a luz da vida, que é Jesus Cristo. Senão as trevas não são trevas. É uma falsa luz que o mundo coloca. E ele diz assim, glorifica, Pai, é chegado a hora. Qual é a hora? Ele vai para a cruz. É a hora de morrer na cruz. Glorifica o teu filho, para que o filho te glorifique, e vai glorificar. Como é que Cristo glorifica o Pai? Cumprindo o supremo propósito de Deus, em fazer o que, irmãos? Salvar aqueles que eram seus, antes da fundação do mundo. E para fazer isso, Jesus tinha que ir para a cruz. Por isso não existe, irmãos, igreja de Cristo verdadeira sem cruz. Não existe vida de filhos de Deus sem cruz. Não existe vitória nas nossas vidas sem cruz. Não existe vencer o inimigo sem cruz. A cruz tem que ser central na minha vida e na sua vida. E a cruz, ela começa antes da fundação do mundo. Porque Deus não tem outro modo de salvar eu e você, de nos dar filiação, segurança e propósito, se não for através da pessoa e obra do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo, lá naquela cruz. Então ele diz, glorifica, e assim como lhe conferiste autoridade sobre toda a carne, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos que lhe deste. E a vida eterna é esta. A vida eterna, irmãos, não é um lugar. A vida eterna é uma pessoa. A vida eterna fala de uma eternidade que nós nem sabemos entender a eternidade. Você sabe entender a eternidade? Não sabe. Mas a vida eterna não é um local.
A vida eterna é uma pessoa. Jesus diz: quem tem a Cristo tem a vida eterna. Quem não tem Cristo não tem a vida eterna. A vida eterna é uma pessoa. Por isso que ele faz aqui: a vida eterna é essa, que te conheço como o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. E o que Jesus veio fazer? Revelar o Pai. Ele veio manifestar o Pai. Porque é no coração do Pai que Ele olha para mim e para você e nos ama tremendamente. Porque Deus tem uma paternidade tremenda. Então, a revelação do Pai é através do Filho. Nós temos a revelação do Pai na face do Filho. Mas Ele continua dizendo assim, e Ele diz: eu te glorifiquei na terra, consumado a obra que me confiaste para fazer. Olha, ele não tem ido para a cruz ainda. Como é que ele consumou? Porque Jesus ia desistir da cruz? Nunca. Nunca. No coração de Deus, no coração do Filho, a cruz é uma realidade eterna. Então, meus amados irmãos, só vou ler esses aqui, não vou ler o resto, você lê em casa. Mas o que Jesus está fazendo aqui? Jesus está orando. Se há uma época, irmãos, que nós devemos orar, orar e orar, é esta. Quanto mais o dia se aproxima, nós precisamos ser pais, filhos, irmãos, que oram, oram e oram. O maior modelo de oração é Jesus. Jesus vivia em oração. Por quê, irmãos? Porque isso chama-se dependência, confiança, adoração. Oração, irmãos, não é uma simples petição. Ela envolve muito mais. Quando você vai orar, você entra no seu quarto e você fala com o Pai. É comunhão, é identificação, é filiação, é a paternidade de Deus, reconhecendo que Ele é o nosso Pai e que nós somos os seus filhos pela imensurável graça de Deus. Irmãos, qual pai aqui que não quer ter relacionamento com o seu filho? Qual pai? Você já viu seu filho, sua filha, não querer o pai? Não quero o pai, eu não quero ouvir meu pai, eu não quero falar com meu pai. Isso aí fere o coração nosso, que somos humanos e pecadores. Imagina o coração de Deus. Por isso que você vê o Velho Testamento todo, Deus indo atrás do seu povo, e o seu povo virando as costas para Ele. Ele é o nosso Pai. A quem você pertence? Qual a sua identidade? Jesus pode chegar e falar assim: Pai, Pai, eu pertenço a Ti. Se nós não temos plena convicção que somos filhos de Deus, irmãos, nós pertencemos a quem? A este mundo tenebroso, trevas. Pertencimento, segurança e propósito para nossas vidas. Quem é a nossa segurança? O mundo todo investe em segurança e é uma falta de segurança completa. Os países ricos investem em segurança. Se mata, entra na escola, mata não sei quanto, vai na rua, mata não sei quanto, não há segurança. Porque a nossa segurança não está nos homens, a nossa segurança está em Deus. Ele é aquele que te guarda, ó Israel. Ele é a nossa segurança. E qual o propósito? Manifestei o teu nome aos homens que me deste, e eram teus, e tu me confiaste, e eles têm guardado a tua palavra. Qual o propósito, irmãos? Manifestar a glória do Senhor, através da conformação com a imagem e semelhança de Jesus. O único modo é haver um testemunho real diante de Deus. Mas, meus amados, eu vou fazer um parênteses hoje aqui, nós vamos ficar nesse parênteses. Efésios capítulo 6, sobre oração. Sabe quando que a gente começa a aprender a orar?
Não deveria ser assim, irmãos. Não deveria. Nós deveríamos ter prazer de falar com o Pai. Mas nós somos tão duros, irmãos. Tão duros. Eu imagino, se o meu filho não vem conversar comigo, eu fico triste. E eu sou imperfeito. Imagine o nosso Pai Celestial. Ele anseia que os seus filhos se cheguem a Ele e conversem com Ele. Deus cria o homem à imagem e semelhança dele, coloca no jardim. E Deus, à tardezinha, vai lá. Vamos bater um papo, vamos conversar. Porque Deus anseia por comunhão, irmãos. Deus anseia por comunhão. A comunhão é quebrada. Por quê? Porque existe um outro reino contra o reino de Deus. E esse outro reino, irmãos, é o reino das trevas. E tudo que Deus diz, Ele vai contradizer. E tudo que Deus fala, Ele vai mudar. E tudo que Deus fala, Ele vai alterar. E tudo que Deus fala, Ele vai querer imitar, enganar eu e você. Mas você vê no Velho Testamento, homens de oração. Davi é um homem de oração, com todos os seus problemas. Esdras 9, Daniel 9. Irmãos, leia, oração. Esdras capítulo 6, 5 vezes Esdras vai dizer: a mão de Deus estava sobre mim, a mão de Deus estava sobre mim, a mão de Deus estava sobre mim. A mão de Deus sobre nós, irmãos, tem várias conotações. Tem identificação, filiação, segurança, proteção, mas também tem disciplina. Disciplina, quando nós saímos da vontade de Deus. Oração, irmãos. 1 Tessalonicenses 5 vai dizer assim: orai sem cessar. Por que será que Deus vai falar uma coisa dessa? Jesus no Getsemane vai dizer assim: olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. Por que nós entramos em tentação? Não que nós não somos tentados, todos nós somos tentados. Agora, entrar em tentação, sabe o que é isso? Você entrar naquilo que o diabo está tentando você. Você começa a fazer parte da tentação. Ele fala: olha, vigiai e orai para que não entreis em tentação. 1 Pedro 5 vai dizer: olha, o diabo ruge como um leão ao seu osso de redor. Ele está aí rugindo. Se eu e você abaixarmos, irmãos, a guarda, fatalmente, e baixar a guarda, sabe o que é? Tirar os olhos de quem é toda a nossa segurança, proteção, salvação, o nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Se nós tiramos os olhos dele, irmãos, fatalmente nós somos uma presa muito fácil. Quando você pega Efésios, de capítulo 1, fala toda aquela maravilhosa, as 7 glórias da igreja. Olha, todas as bênçãos celestiais, nós fomos predestinados, adotados, redimidos. Deus se manifestou mostrando para nós o mistério de Deus. Ele nos colocou o Espírito Santo em nós. Somos chamados seus filhos. Ele é penhor da nossa herança. Para por aí. E Paulo vai dizer: eu oro para que todas essas coisas tornem-se realidade na vida de vocês. Vocês precisam conhecer quem é que te chamou, quem é que te redimiu, de quem vocês são, quem é o Deus da glória. Várias vezes no Novo Testamento fala assim: Deus Pai. Por que fala Deus Pai? Por que não fala só Pai? Por que não fala só Deus? Porque fala Deus, porque Deus é poderoso. E Pai, porque Ele é o nosso Pai. A paternidade de Deus, nós somos seus filhos. Mas Ele é o Deus Todo-Poderoso. Não vai tirar disso. Ele chega a dizer, irmãos, não caia na mão de um Deus consumidor. Deus não leva por inocente o culpado. Mas o arrependido, Deus perdoa. Deus restaura. Deus traz de volta. O diabo, ele vai em cima da verdade. A segunda oração, Efésios 3,
Ele coloca de joelhos. Depois que fala, olha, as insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Esse é o evangelho das insondáveis riquezas que nós temos em Cristo Jesus. Ele vai dizer assim, sabe o que a igreja é? Ela é como se fosse, irmãos, um grande quadro, um painel, mostrando a multiforme sabedoria e graça de Deus. Para quem? Para os anjos, caídos e não caídos. Está dizendo, olha o que eu faço com o meu poder e a minha glória. Olha o que eu faço. Esta é a minha igreja. Esse é o meu povo, semelhante ao meu filho, que me adora, me ama e me serve. Quando tem essa revelação, ele vai e joelha. Fala, olha, Senhor, que o Senhor fortaleça o espírito deles. E sabem o que? Coisas que eles possam conhecer. Junto com todos os santos. Qual é a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus, que excede todo o nosso entendimento. Orou novamente. Mas quando chega capítulo 6, irmãos, nós entramos numa batalha espiritual. Do capítulo 1 ao 3, a posição que Deus nos colocou, maravilhosa posição. Mas do 4 ao 6 é condição. O 4 e o 5, irmãos, fala de ondar. O 6 fala do fortalecer. Porque está falando de quem? A igreja como um grande exército. Irmãos, preste bem atenção ao texto de Colossenses 1,13. Ele nos transportou do reino das trevas para o reino do Filho do seu amor. Este reino tem um rei. Mas o outro reino também tem. Mas aqui tem um rei. Só que esse daqui é do filho do seu amor. Agora nós estamos debaixo de um novo reinado, um novo Senhor. Onde, irmãos, as trevas vão tentar invadir as nossas vidas, as nossas mentes. A vida cristã não é fácil. Viver nesse mundo não é fácil. Todo o evangelho que diz para você que a vida cristã é fácil é mentiroso. A vida cristã não é fácil. É um desafio diário. Viver a vida cristã como marido, esposa, como cônjuge, como família, como assembleia, é um desafio diário na nossa vida. A vida cristã envolve dor, perda, renúncia, mas envolve glória, esperança, paz verdadeira, segurança, consolo, presença de Deus em nossas vidas. Por isso ele diz, no mundo passais por aflições, mas tende bom ânimo, não desanime, eu venci o mundo. E o que vence o mundo é a nossa fé. Fé no quê? Fé na fé? Não, fé naquele que venceu o mundo. Ele venceu o mundo? Então nós somos mais que vencedores também, por causa daquele que nos amou. Aí 3 palavrinhas ele fala em Efésios 6, 10. 3 palavrinhas. Eu queria ver a natureza do dia mau aqui, irmãos. Por que nós devemos orar? Por que nós devemos orar? Por que a crise bate na sua porta e na minha? Você acha que Deus gosta disso aí? Não, irmãos. Mas Deus ama tanto eu e você, que Ele não vai medir esforços para levar eu e você para a crise. Porque na crise, você vai perder a sua autoconfiança, autodependência, autoglorificação. Tudo que você tem, não vai te ajudar em nada. Tudo que você pensa que é, não vale absolutamente nada. Toda a sua força, o seu poder, não vale nada. E a Bíblia diz em Jeremias, não glorie o homem na sua sabedoria, não glorie o homem no seu poder, não glorie o homem nos seus bens, no que você tem, mas aquele que quer gloriar, glorie-se em me conhecer, que eu faço misericórdia. É outra glória, irmãos. É a única glória que satisfaz a minha alma e a sua alma doente. O salmista pode dizer, a minha alma tem sede de ti.
A minha alma tem sede de ti, Senhor. Do mesmo modo que a corça suspira pelas águas, a minha alma suspira por ti, suspira para o Deus vivo, porque todos os outros deuses são mortos. O único Deus vivo é o nosso Senhor. Mas isso precisa ter uma fome, uma sede no coração. Necessidade. Necessidade, irmãos. Ir aos pés de Jesus. Maria vai aos pés de Jesus, enquanto Marta está correndo para lá e para cá. Necessidade. Ela quer ver o seu Senhor, quer ouvir o seu Senhor, quer ser conduzido pelo seu Senhor. Ela quer viver, agir através da palavra do seu Senhor. Mas quando chega a crise na sua casa, o irmão está morto, ela vai aos pés do Senhor. Ela quer ver a face do Senhor, o consolo do Senhor, e Jesus chora. Não porque Lázaro está morto, porque Lázaro vai ser ressuscitado. Ele chora de ver o sofrimento de Maria. Do mesmo modo Ele faz conosco. Ele diz que todas as lágrimas que caem dos nossos olhos, Ele conta e coloca no odre. Mas, meus amados irmãos, tudo isso para levar para uma coisa só, irmãos. Sabe o que é? A revelação de Jesus, a suficiência de Jesus na dor, é para levar eu e você aos pés de Jesus, dizer: Senhor, Tu és o meu cabeça, Tu és a minha glória, o Senhor meu Senhor, eu sou o Teu escravo. É para levar a glória do Senhor, um testemunho vivo de Cristo em nossas vidas. Agora, quando você pega aqui, irmãos, quando você olha tudo para trás, Ele vai dizer: olha, preste atenção, vocês têm um inimigo. E diz assim: quanto ao mais. O que é isso, quanto ao mais? Olha, quanto tudo que foi dito. O que eu tenho que acrescentar agora, depois de tudo que foi dito, que todas essas realidades lá que foram ditas, elas só têm valor e experiência real na minha vida pessoal, conjugal, familiar e assembleia, quando nós somos fortalecidos no poder de Deus em Cristo Jesus. A maior dificuldade nossa é reconhecer que somos fracos, reconhecer a nossa fraqueza. A maior dificuldade nossa. Por isso a Bíblia diz: eu levarei o meu povo ao deserto e lá falarei com o seu coração. Que Deus maravilhoso é esse. Deus vê todo o nosso descaminhos, e Ele fala assim: vou levar o meu filho para o deserto, vou ficar eu e ele, e lá eu vou falar o coração dele. Você imagina o que Ele vai falar? Você já pensou que Ele vai falar para mim e para você? É a mesma coisa que Ele fez com Pedro. Pedro simplesmente caiu, e Jesus olha para ele. Ali estava o deserto de Pedro. E quem ficou? Pedro e o Senhor. Que maravilhoso Deus nós temos, irmãos. Por que nós estamos entrando nesses caminhos? Por que nós estamos ficando paralisados? Por que a palavra de Deus ela não tem eco em nossas vidas? Por que o reunir, estudar a palavra de Deus, orar, buscar o Senhor, não tem sido a nossa prioridade? Aqui, irmãos, responde muito ao nosso coração, Efésios 6. E olha aqui, preste bem atenção. Qual é a natureza do dia mau? Eu vou citar 3 textos aí, para depois a gente estudar. Olha aqui. 3. Qual a natureza do dia mau? Primeiro versículo 13. Ele diz aqui: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau. Irmãos, que dia nós estamos vivendo? É bonzinho? Então vamos dar uma olhadinha aqui em Timóteo. Dê uma olhada, Timóteo. Presta atenção. Nós estamos nos últimos dias, e Timóteo vai dizer aqui. Timóteo, 2 Timóteo 3. Eu vou ler rapidamente aqui, depois pode estudar em casa. São 18 palavras para descrever o dia que nós vivemos, o dia mau. 18. Este é o caráter da geração dos últimos dias que nós estamos vivendo. Esse é o caráter. Sabe, porém, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis.
Alguém aqui acha que o tempo hoje está fácil? Está fácil, Eduardo? Mais difíceis. Ele diz assim: pois os homens serão o quê? Egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigo do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigo dos prazeres do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, quer dizer, tem religião, tem religiosidade, mas sem o poder de Deus, porque o poder de Deus está na ressurreição de Jesus Cristo. Ele não crê na obra da cruz. E ele vai dizer assim: olha, dentre eles foge, porém, destes, pois entre esses se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas, conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas a várias paixões, que aprendem sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade, porque o problema é a verdade. E se você voltar lá em Efésios, ele vai tocar justo nisso. Os dias maus estão nos últimos dias. E qual a natureza dele? Primeiro, que são dias maus. Segundo, irmãos, olha o versículo 11. Volta lá. Revestivos de toda a armadura de Deus, para podermos ficar firmes contra o quê? As ciladas do diabo. Qual a característica dos dias maus? Cilado do diabo. Mas outra, vamos para o versículo 16. Ele vai dizer: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Qual outro? Dardos inflamados do maligno. Não subestime os ardis de Satanás. Você vai cair, e eu vou cair. Não subestime. Como é que ele faz isso, irmãos? Há um ataque frontal a 6 coisas, 7 coisas, ataque frontal. Primeiro ataque frontal, a verdade. A verdade. Lembre-se que o inimigo, ele é pai da mentira. Ele vive uma mentira. Ele é enganoso. O que ele faz? Ele vai tentar, e ele faz muitas vezes, se você está distanciado de Cristo, ele vai convencer você que uma verdade de Deus é mentira. E foi isso que ele fez aonde? No Éden. Olha, se comer vai morrer. Não, não vai morrer não. Não morre não. Ele vai convencer você que é melhor uma mentira do que a verdade. É melhor ficar nas trevas do que entrar na luz. Ele vai convencer você. Só que isso traz abismo sobre abismo para a sua vida. E as consequências são graves. Então a primeira coisa aí, irmãos, é um ataque frontal com a verdade. Versículo 14: estáis, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Quem é a verdade? Cristo. Quem pode libertar eu e você? Cristo. Conhecereis a verdade vos libertará. Se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Por que o Filho? Foi através do Filho lá na cruz que nós fomos livres. Então um ataque frontal à verdade. Irmãos, nós estamos vivendo na pós-verdade. Já falei aqui. Quem disse isso sabe o que é? New York Times. Saiu lá, primeira página. Nós estamos vivendo a pós-verdade. O que é isso? A verdade é relativa. Bom, você crê assim, tudo bem, eu creio desse jeito. Ah, isso daqui é um microfone. Não, eu acho que isso daqui não é um microfone. Isso daqui é qualquer outra coisa, mesmo microfone. Você crê assim, está tudo bem, não tem problema. Não, irmãos. Verdade é verdade, mentira é mentira. Não confunda as coisas. A mentira procede do diabo. Ande na verdade. Ande na luz. E o nome de Jesus será glorificado. Então, um ataque frontal à verdade. Segundo, ataque à firmeza. Olha o versículo. Vestindo a couraça ele está, estáis, pois, firmes. O que é isso, irmãos? Ele vai enredando nós, e nós vamos perdendo a firmeza na palavra de Deus. Judas, só tem um capítulo.
Diz assim: Judas estava escrevendo sobre a salvação deles, de repente Deus tocou o Espírito Santo, tocou ele e falou assim: olha, vou mudar. Vocês precisam batalhar pela verdade que já foi firmada, diligentemente. Por quê, irmãos? Porque um ataque frontal à verdade, um ataque frontal a Cristo e a sua palavra. Então tudo é relativo. Eu posso fazer isso? Pode, não tem problema. Se você pensa assim, está ótimo. Nós não vivemos daquilo que nós pensamos. Nós devemos viver da palavra do Senhor. E que o nosso pensamento seja encharcado dela, irmãos. Da palavra de Cristo. A terceira coisa, irmãos, ataque a estabilidade. Versículo 15. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz. Estabilidade, andar. Estamos andando o quê? Vacilantes, trôpegos, caminhos errados. Por quê, irmãos? Porque é um ataque frontal à estabilidade. Quem nos dá estabilidade é a rocha da esquina. Cristo é a nossa rocha. E se nós estamos firmados na rocha, irmãos, perseguições, aflições, tribulações, ataques de todos os modos, não vai prevalecer. A casa não vai cair. Porque você está em obediência ao Senhor e você firmou a sua vida na verdade, que é a rocha, que é Jesus Cristo. Ninguém pode derrubar. Irmãos, ele ataca frontalmente a verdade, a firmeza, a estabilidade. Por isso do povo de Deus vive instável. Um dia está assim, um dia está lá, um dia assim. Nós estamos assim, por quê, irmãos? Porque nós estamos firmando em coisas, olhando coisas, pensando coisas, comparando coisas, ouvindo coisas, e não ouvindo a verdade da palavra de Deus, firmados na palavra do Senhor. Irmãos, a palavra de Deus é claríssima. Salmo 109 diz: firma meus passos na tua palavra, para eu não pecar contra ti. Firmar nossos passos na palavra de Deus. Diante daquele mar, aquelas ondas, Pedro fala assim: se tu és, manda uma palavra, eu vou, vem! E Pedro anda, irmãos, estável, diante de toda aquela circunstância. Mas, meus amados irmãos, toda vez que eu e você tiremos os olhos de Jesus, nós vamos afundar. Nós vamos afundar. Porque a estabilidade nossa está numa pessoa, irmãos. É Cristo. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa fortaleza. Ele é o Deus presente na nossa angústia, na nossa maior tristeza. É Ele, irmãos. É Ele. A dor vem. Mas aquele que tira a dor, o que está conosco na dor, é o próprio Senhor Jesus. Ele é o médico dos médicos. O ataque frontal, olha o versículo 16, a fé. Fé, olha o 16. Embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, a Bíblia diz que o justo viverá da fé. Está tardando o que você colocou diante de Deus, que é coisa justa, e está dentro da vontade de Deus, está tardando? Lembre-se, se tardar, espera, porque certamente virá. Porque o meu justo viverá da fé. E o justo viverá da fé, ainda que a figueira não floresça, ainda que o fruto da oliveira minta, e não dê os seus frutos, eu me alegrarei no Senhor. Não é naquilo que Deus vai me dar, não é aquilo que eu estou pedindo, não é aquilo que eu estou esperando. Eu me alegro no Senhor, porque nele eu tenho todas as bênçãos espirituais das regiões celestiais em Cristo Jesus. E Ele supre todas as minhas necessidades. É Ele, o foco é Ele. Mas o inimigo pega o ataque à verdade, a firmeza, a estabilidade, a fé. No dia mau, ataque a nossa mente. Versículo 17. Olha o que ele vai dizer lá: tomai também o capacete da salvação. Aonde que é? Aqui. O que mais a mídia e o mundo faz? Atacar a nossa mente. E você vai começar a dizer que isso daqui não é tão ruim assim não. Você sabe que isso daqui é até bonzinho. Ele vai constando a nossa mente. Por isso é claríssima Romanos 12, irmãos. Tem que estar na nossa mente.
Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus. Olha a misericórdia de Deus, olha para Cristo, olha para o que Cristo fez na cruz, olha para a pessoa de Cristo, olha a salvação que Ele deu, a plena e poderosa salvação, olha de onde Ele nos tirou, olha a filiação, olha a paternidade que nós temos em Deus agora, olha onde Ele nos colocou numa salvação plena e poderosa, ninguém pode tirar. Rogo, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, olha onde que está a misericórdia de Deus, o que Ele fez comigo, com você. Apresentei os vossos corpos, apresentei a sua vida, apresentei tudo que você tem, corpo, alma e espírito, apresente diante de Deus, um sacrifício vivo, porque agora você é pedra que viva, você nasceu de novo pela graça de Deus, você estava morto nos vossos delitos e pecados, hoje Jesus te deu vida, e vida em Cristo Jesus. Ele vai dizer, olha, preste bem atenção, o ataque à nossa mente, não vos conformeis com esse mundo, mas sede transformado pela revelação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E sabe o que é experimentar? É discernir. Qual é a boa vontade de Deus? Qual é a perfeita? Discernir, experimentar a boa vontade de Deus. Por causa da mente. Onde que o inimigo faz? Na mente. Coloque a capacete de salvação. Capacete de salvação. Mais um paro por aí, irmãos. Olha o versículo 17. Ele vai atacar a palavra de Deus. Ele diz assim: tomai também o capacete de salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Esse seria o tema. Nós vamos continuar no domingo que vem, sábado que vem, se Deus assim permitir. Ele vai atacar a oração. Ele vai atacar a oração. Porque, irmãos, todos esses ataques e todas esses armadura, da cabeça aos pés, elas precisam estar sendo revestidas com oração, dependência do Senhor. Não adianta você colocar todo aquele armamento, e isso é de Deus e fala de Cristo, se nós não estivermos orando, dependendo de Cristo, comunhão com Deus, confessando a nossa fraqueza, a nossa total incapacidade de viver uma vida cristã que glorifica o Senhor, há um testemunho de Jesus. Irmãos, uma vida de oração. Ele vai atacar a vida de oração. Mas, meu amado irmãos, atacando a verdade, a firmeza, a estabilidade, a fé, a mente, a palavra de Deus, atacando a vida de oração, está atacando a glória, o nome e a vontade de Deus. Sai da Assembleia. Porque Cristo não é a glória mais. A vontade de Deus não é que governa nossas vidas. E o nome de Jesus nós deixamos para trás. 2 Coríntios 11, versículo 3, não precisa ler, lá diz assim: olha, do mesmo modo que Satanás enganou a Eva, eu temo que vocês sejam enganados e saiam, presta atenção, duas palavras, da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. O que é uma coisa simples? É uma coisa única. E o que é uma coisa pura? Totalmente santa. Vocês saiam da simplicidade que há em Cristo, simplicidade e pureza. Vocês começam a associar Cristo mais alguma coisa. E o inimigo vai dizer, para você ser feliz, você precisa ter de Cristo e mais alguma coisa. Se precisa de Cristo é religião. Se precisa de Cristo é denominação. Se precisa de Cristo e doutrina. Irmãos, a doutrina é maravilhosa. É bíblica, mas a doutrina sozinha não faz nada, irmãos. São meros conhecimentos. Vestir como um soldado, mas não está na dependência daquele que nos veste. Irmãos, você lembra o povo de Deus quando foi enfrentar Golias? Vamos colocar aí uma armadura de Davizinho lá. Toda aquela armadura. Eu imagino que não entrava nenhum ventinho. Sabe por quê, irmãos?
Porque era tão grande aquela armadura que cobriu quase todinho Davi. E a armadura é para isso. Mas essa é a armadura do homem. Essa é a armadura sem o poder de Deus. Essa armadura sem confessar Jesus Cristo como Salvador. Essa armadura sem confessar que Deus é o nosso Pai, o nosso Senhor. Essa armadura sem ter experiência que Deus é Deus, Ele é todo poderoso e Ele é o nosso Pai. É uma armadura por armadura. É uma armadura sem estar na dependência, orando, confiando, colocando a nossa ansiedade, a nossa fraqueza diante de Deus e dependendo plenamente dEle. Essa armadura não precisa. Aí Davi falou: tira toda a armadura. Não dá para carregar. Você só pode carregar a armadura da cabeça aos pés se eu e você estivermos na dependência de Deus, em comunhão com o Pai, em oração. Em oração. Preste bem atenção, irmãos, o tempo que vivemos, a hora que vivemos. Jesus vai ao Pai e vai orar. E olha o que ele ora. Leia em casa e você vai ver. E naquele texto, ele fala mais de 10 vezes sobre o mundo. Por quê? Porque Deus sabia que o que vai cativar a nossa mente, o que vai cativar nosso andar, é o mundo. Você acha por que Deus colocou aquele povo? 11 dias ele chegava em Cades Barneia. Só ler Deuteronômio capítulo 1 vai dizer lá. Em 11 dias ele chegava em Cades Barneia. Mas Deus colocou aquele povo no deserto. Sabe por quê, irmãos? Deus estava mudando a comida deles, os apetites dele. Os apetites do mundo pelos apetites celestiais. E toda aquela manifestação que Deus fez ali, todas elas, ela de Jesus Cristo. O que Deus está querendo falar? O meu filho é suficiente para tudo. E a graça dele basta. É suficiente. E aquele povo não entendeu. Mas irmãos, mas a todos quanto Deus chamou, predestinou, Ele também chamou. E o que chamou, justificou. E o que Ele justificou, glorificou. E tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Presta atenção, daqueles que amam a Deus. E que foram chamados segundo um propósito. E esse propósito é se conformar a Cristo. Qual a maior missão de Satanás? Que você não seja conformado a Cristo. Porque na plena conformação a Cristo, Ele é plenamente derrotado. Na nossa mente, no nosso coração, na nossa mão, no nosso andar. Ele é plenamente derrotado. Então, 3 coisas para vocês guardar de lá. Fortalecendo, revestindo e orando. São 3 coisas que tem que andar juntos. Você não pode pegar aquelas armaduras sozinho e falar, está aqui, parou aí. Não. Paulo vai dizer, orando em todo tempo, em todo lugar, e com súplicas. Com súplicas. Dependência plena do Senhor. Isso quer dizer o quê? O nosso conhecimento ortodoxo da palavra de Deus, sem o poder de Deus, não vale nada. Sem oração e dependência do Senhor. Presta atenção, Jesus era filho de Deus. Ele tinha uma vida de oração. Ele dependia do Pai. Por isso que ele diz, a palavra de Deus é clara. Orai sem cessar. Orem. Nós estamos em tempos difíceis. As últimas horas, os últimos tempos. Orem. O inimigo vai atacar o seu marido, vai atacar a sua esposa, vai atacar os seus filhos, vai atacar a assembleia. Ele vai atacar eu e você. Atacando o quê? Aquelas coisas. A verdade, a firmeza, a estabilidade, a segurança, a centralidade de Cristo, a palavra de Deus, só ela e mais nada. Ele vai atacar.
E como que nós vamos permanecer firmes? Fortalecendo no poder de Deus, revestindo de Cristo, orando em todo o tempo, no Espírito Santo de Deus. Que Deus tenha misericórdia de nós, amados irmãos. Não abaixe a sua guarda, amado. Ele está ao derredor rugindo como um leão. E por isso Pedro diz: sede firmes. Sede firmes. Fica firme na palavra de Deus. Todas as nossas superterfúgios para vencer o inimigo nós vamos ser derrotados, seja qualquer for. E se você e eu não estivermos firmados na palavra, nós somos derrotados. Por isso, lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a tua palavra. Que Deus tenha misericórdia de nós e aplique a sua palavra em meu coração, no seu coração, irmão. Ela é poderosa. O nosso Deus e Pai é o Deus poderoso e Ele é o nosso Pai. Vamos ficar em pé em nome de Jesus, vamos orar. Pai amado, em nome de Jesus, venha aplicar a Tua palavra no nosso coração, Pai. Que não fiquem só palavras, que realmente traga a nós uma vida de conformação, uma vida de transformação à imagem do Teu Filho. Ó Senhor, venha abalar nossos alicerces. Aquilo que nós confiamos, nossa autodependência, autossuficiência, a segurança que nós temos nesse mundo. Ó Senhor, que possamos nos agarrar somente a Ti, depender somente de Ti, ouvir somente a Ti, amar somente a Ti, andar debaixo dos Teus pés e aos Teus pés, na nossa crise, no nosso caminhar, nas nossas dores, nas nossas dificuldades e nas nossas circunstâncias, nas nossas alegrias, que o Senhor seja tudo em todos para nós, Senhor. Nós clamamos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graça e paz a todos. O objetivo deste CD é de levar a mensagem da cruz para a sua vida e sua família. Venha participar conosco dos cultos todos os sábados às 20 horas e os estudos bíblicos todos os domingos. Rua José Bodenali, número 70, bairro Nova Tietê, Tietê, São Paulo.